A seguir, nós vamos orar ao Senhor para que seja entendida e gere vida. 4, versículo de número 26. Diz assim: disse ainda, o reino de Deus, e dormisse, e se levantasse de noite e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga, quando é chegada a ceifa. Senhor nosso Deus, curvamos reverentemente diante da tua bendita palavra e nós rogamos ao Senhor que através dela fales ao nosso coração. Em nome de Jesus, e a cada pessoa aqui ou em casa que estará ouvindo, pedimos-te que nada atrapalhe, que toda distração, que todo foco de desatenção, o Senhor possa expelir do nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, senhoras e senhores, tratar deste tema, dinâmica da expansão do reino de Deus. Reino de Deus aqui, entendido, é a dinâmica de Deus alcançando corações, que não tem explicação. Hoje pela manhã fiz referência a um dos maiores missiólogos, ou estudioso de missões, no coração da selva amazônica, que ele viveu trabalhando no noroeste da África. Por vários anos, aquele irmão foi missionário ali. Ele contava que, numa certa ocasião, uma tribo, uma aldeia, marcada pelo misticismo, marcada pela feitiçaria, sua esposa, começaram a evangelizar aquele grupo, aquela tribo. E o chefe da tribo, na verdade, um feiticeiro da tribo, se converteu. E Deus começou a fazer uma obra tremenda. E esse relato que eu estou lhes dando está disponível na internet. Ele conta que uma certa feita havia um culto e os feiticeiros da tribo disseram assim: nós vamos fazer tudo para atrapalhar a pregação. E enquanto ele pregava, os feiticeiros se colocaram atrás e tudo o que ele dizia, os feiticeiros bradavam em contrário. Diziam: Jesus não salva. Se ele dissesse Jesus perdoa, eles bradavam: Jesus não perdoa. E isto acontecendo insistentemente, ao ponto de quase até confundi-lo. Que barreira, que dificuldade, que luta, que enfrentamento. Mas ele conta, abatido, aquele feiticeiro que havia se convertido, aproximou-se dele, ele disse: prega que nós vamos ter uma boa colheita. Eu diria que é a fala daqueles irmãos e irmãs que nos encorajam. É a fala daqueles irmãos que nos empurram. Prega que vai ter muita gente se rendendo a Jesus. Que continuava a pregar, quando entrou uma senhora, pernas mirradas, não conseguia andar, morando a 5 quilômetros daquele local.
pediu que alguém a levasse para ouvir a palavra de Deus. Era de uma outra tribo, com o coração sedento do Evangelho. Pediu que alguém a levasse para ouvir a palavra, mas ninguém quis. Que alguém a pusesse nos braços e a levasse, porque ela não conseguia andar. Ela andava, na verdade, apoiando-se nas suas mãos. E ela se arrastou por 5 quilômetros, por meio do mato, passando no meio da lama. E chegou lá naquele ajuntamento, e eu estou apenas reproduzindo o próprio depoimento do missionário. Entra aquela, ouviu a palavra de Deus e naquela ocasião rendeu-se a Jesus. Fez o convite. Naquele culto, 64 pessoas se renderam a Jesus Cristo. É um mistério. Não tem explicação. Não tem a ver com a competência de um pregador, não tem a ver com a estrutura de culto, não tem a ver com a liturgia, não tem a ver com a qualidade da música, não tem a ver com o conhecimento, tem a ver com os recursos de oratória, é algo sobrenatural. Não tem explicação. Isso é o reino de Deus. E eu quero extrair deste texto algumas verdades que nos ajudam a compreender essa dinâmica da expansão do reino de Deus. Há 48 parábolas nos evangelhos, e somente o evangelista relata esta parábola, chamada de parábola da semente. Parábola era uma história que Jesus contava com o propósito de transmitir uma verdade. Uma parábola é o modo do Senhor Jesus transmitir a sua mente para a nossa mente. Na verdade, eram histórias que ele criava com o propósito de trazer uma instrução. Conhece algumas delas. E aqui nós estamos, nestes 4 versículos, numa parábola que descortina para nós, que abre diante de nós, que nos permite vislumbrar a maneira extraordinária, sobrenatural, como o Evangelho se expande, alcançando o capítulo. 3 parábolas. Parábola da candeia. Aliás, 4 parábolas, a parábola da semente e a parábola do grão, primeira parábola, que aparece aí a partir no versículo de número 3, chamada parábola do semeador. Jesus, ele se utiliza de recursos que eram conhecidos do seu auditório, pessoas voltadas para a agricultura. E ele conta então a parábola do semeador, começando no versículo de número 3. O semeador saiu a semear, lança sua semente, e a primeira semente cai a aves do céu e a comem. A segunda cai sobre pedras, não havia muita terra, logo nasceu, porque não tinha profundidade, mas saindo o sol, diz o texto no versículo de número 6, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A terceira porção da semente cai entre espinhos, diz o verso 7. E crescendo os espinhos, sufocaram e não deu fruto. E por fim, a outra parte cai em boa terra. E essa deu fruto. Fruto cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. Os discípulos não entenderam a parábola. Na verdade, ela aponta para a semente e o seu poder de agir na vida do homem. Jesus vai explicar agora esta parábola do semeador. Quando ele diz, a partir do versículo de número 13,
Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Ele vai explicar agora a parábola. Primeiro elemento de identificação, ele explica o que está aí no versículo de número 14. O que semeia, semeia a palavra. Quando esta igreja se reúne, ela está semeando a palavra, está lançando a semente. A palavra que é poderosa em si mesma está sendo semeada. Vai explicar o que é que ele disse, o que é que ele quis dizer em apresentar esta parábola. Como disse, tem conexão com a parábola da semente. Verso 15. Lembram que o texto diz aí que a primeira porção estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Tendo a eles ouvido, tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Há pessoas que ouvem a palavra, talvez plantada, e não se dão conta de que há um inimigo que não descansa, que não dá tréguas, e tenta de toda maneira roubar, furtar, plantada no coração. Versículo 16, ele explica a semente que caiu entre pedras. E eles recebem a semente em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a acolhem. Mas não têm raiz em si mesmos, são de pouca adoração. Sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. São pessoas que ouvem, eu quero Jesus na minha vida, e muitas vezes não compreendendo que a decisão de seguir a Cristo implica muitas vezes em dissabores, em dificuldades. E então, vindo a tribulação, versículo 18, os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra. Quando a pessoa aceita Cristo de verdade, ela está dizendo que ela está disposta a abrir mão do mundo. E o Senhor Jesus nunca se utiliza de subterfúgios para atrair qualquer pessoa. O Senhor amado diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Implica em renúncia, implica em vida de um servo dele. Há pessoas que ficam divididas, já compreenderam o suficiente, mas são como aqueles escritos no texto, semente que cai entre espinhos. Mas o texto encerra dizendo que aqueles que recebem a palavra em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem, dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Diante disso, nós entramos então na segunda parábola. Se a primeira aponta para o solo onde a semente é semeada, uma trata do coração, a outra trata e é algo misterioso. Eu quero, portanto, nessa noite, tratar com os irmãos, senhoras e senhores, pelo menos 3 verdades que o texto nos oferece acerca da dinâmica da expansão do reino de Deus. Em primeiro lugar, porque alguém lança a semente. No versículo 26, o Senhor Jesus disse: o reino de Deus
é assim, como se um homem lançasse semente à terra. E lançar a semente é a ação de cada discípulo, é a ação de cada crente. Essa semeadura é feita através do trabalho missionário, é feito através dos pregadores, é feito através da ação eficaz da célula, é feito através do testemunho bonito do crente lá no seu trabalho. O reino de Deus se expande. Para que isto aconteça, alguém precisa lançar a semente. Essa é, meus irmãos, a nossa responsabilidade, o nosso desafio. Pregar a palavra, a tempo e fora de tempo, como disse Paulo escrevendo a Timóteo. Foi a ordem dada pelo Senhor Jesus, ressurreto, que reúne os seus discípulos em Mateus capítulo 28 e diz: toda autoridade me é dada no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações. É semeadura, uma fé, um estilo de vida que corrobore a eficácia do Evangelho. Então o reino de Deus se expande, mas precisa ser lançada a semente. O reino, como se um homem lançasse semente à terra. Eu estou hoje aqui lhes pregando porque um dia alguém lançou semente no meu coração. E a semente lançada no meu coração há muitos anos atrás, este pregador. E quantos que estão em outros lugares porque ouviram o seu testemunho, ouviram dos seus lábios. Você foi aquele que compartilhou a palavra e Deus usou você para semear essa poderosa semente no coração de outra pessoa. Portanto, o reino de Deus se expande. Compreende isto? Amém? Segundo lugar, o reino de Deus se expande de forma inexplicável. Inexplicável. No versículo 27, Jesus, de noite ou de dia, e a semente brotasse, sem saber ele como. Dormisse, se levantasse, de noite, ele como? É um mistério. É um mistério, uma experiência que eu vi lá na igreja onde eu era membro, na Penha, Rio de Janeiro. Naquela época, as igrejas tinham uma intensa atividade, culto terminando meio-dia, depois tinha ensaio do coro, de bairros. Depois, às 18 horas, tinha reunião de treinamento. Depois, às 19 horas, tinha evangelismo na praça. Intenso por demais. Mas eu me lembro, na minha juventude, de um senhor chamado amigo da igreja, amigo dos crentes. Ele tinha prazer, eu tenho memória dele porque era um homem que se vestia muito bem, muito elegante. E ele tinha prazer de levar às 16 horas ensaio do coro titular. Era muito, sinto saudades disso. Ele levava a esposa 16 horas para o ensaio. Depois ele ficava lá do lado de fora, assistindo o culto, batendo papo com os irmãos. Não entrava para assistir o culto. Quantos anos aquela esposa orou pelo marido? E ele nem entrava para assistir o culto. Pensa naquela pessoa assim, muito educada, muito gentil. Aquele tipo de pessoa que a gente assim, alguém assim, quase crente, dava oferta, contribuía, se tivesse viagem ele levava a esposa, era aquele tipo de homem que ele dava todo o apoio para a esposa e não assistia culto. Mas eu me lembro que
que numa noite foi pregar um missionário americano, recém-chegado ao Brasil, falando mal português, uma voz retilínea, daquela voz que fala e todo mundo já começa a pensar em dormir, porque é uma voz assim tão certinha, tão aconchegante. Vendo aquele irmão pregar, gaguejando, o sermão todo, consegue imaginar? Leu o sermão todo, porque ele era americano, não dominava o português, ele escreveu, fez certo. Produziu uma profunda meditação. Eu olhava para outro, via alguns até emitindo ruído de descanso. Aquela situação assim, que a gente vê assim, tem irmão que está cochilando. E ele pregou. Talvez pela curiosidade de ser um pregador de fora, eu estava lá. Quando ele termina a mensagem, ele fez um convite para quem quisesse aceitar a Cristo. Olha o mistério. A igreja num silêncio. Naquela época ainda era um órgão sendo tocado, um instrumento muito antigo. E daqui a pouco a gente vê ganhando o corredor daquela pequena igreja, aquele homem chorando copiosamente, marchando à frente daquela coisa, depois de anos de intercessão, indo à frente, entregando sua vida a Cristo. Você sabe o que é isso? A semente, o reino de Deus se expande de forma inexplicável. E onde ela cai, preste bem atenção, ela gera vida. Com a tribo lá, citada pelo pastor Ronaldo Lidório. Essa semente que quando entra no coração de uma pessoa, começa uma mudança de dentro para fora. Não há como explicar. Não há como explicar. O lavrador não consegue descrever como surge. É um dos mistérios da natureza, a semente gerar vida. Ela surge e cresce, mas não sabe dizer de que maneira cresceu ou qual foi a causa e o método do seu crescimento. Assim também, não sabemos como o Espírito Santo, pela palavra, faz uma mudança na pessoa. Meus irmãos, é algo sobrenatural. É algo extraordinário. É algo poderoso. E Deus faz isso com essa poderosa semente que cai no coração. Eu estou falando aqui para um auditório com a devida redução, distância. E esta semente poderosa, o Ministério Efatá, de uma pessoa lá no sul do país, que aceitou a Cristo, lembram disso? Através do Ministério Efatá, na tradução da irmã. Não tem explicação. É algo sobrenatural e o reino de Deus não tem explicação. É poder de Deus. E é assim que acontece. Mas a terceira verdade que eu quero extrair do texto, estão comigo, aí precisa semear. Vamos semear. E quanto mais semeamos, maior será a colheita. Vamos semear através das células, líder de célula, que extraordinária oportunidade você tem de semear. Aliás, através da célula virtual, a gente pode alcançar o mundo todo, porque não há deslocamento. Há células que têm pessoas participando aqui da cidade, de fora da cidade e de fora do estado. Podemos alcançar pessoas até em outros países. Uma oportunidade que não seria possível num tempo sem pandemia diante da igreja.
uma fantástica oportunidade de semear a palavra. Você entende isso? Vamos semear. Mas por fim, eu quero lhes dizer que alguém semeia, se expande de forma inexplicável, mas também de forma gradual. Nós lemos aí no texto, versículo 28, a terra, Jesus fala aqui de um processo. A boa semente do evangelho semeada no mundo e semeada no coração, gradualmente vai produzindo os seus frutos e efeitos maravilhosos, mas sem ruído. Assim é o reino de Deus. Assim é quando o evangelho é semeado e recebido como boa semente no coração, de forma gradual. Há pessoas que estão aqui e passaram por esse processo. Aqui no Ocidente, é mais fácil a pessoa entrar na igreja uma vez, ouvir o evangelho e se render a Cristo. Mas é fácil também a pessoa entrar na igreja a primeira vez, tomar uma decisão sem entender a decisão que está tomando. E o tempo vai esvaziando aquela decisão. Mas lá na Europa, o italiano, para tomar uma decisão, ele primeiro precisa pensar, ele precisa entender. E às vezes até precisa ouvir a família. Dizer para a família que ele está na iminência de tomar uma decisão. Mas quando ele decide, é uma decisão que tem solidez. Estão entendendo? Eu já vi aqui, lá no nosso templo antigo, eu me lembro muito bem, de um senhor, o nome dele está aqui na minha mente, que entrou na igreja e era a minha sala de almoço e janta, e era o local onde eu atendia as pessoas, e tinha minha classe de batismo. Eu me lembro que num dia entrou desesperado um homem naquela igreja. Ele estava furioso. Havia acontecido na sua vida. E ele estava muito furioso. Eu comecei a falar do evangelho para ele. Primeira vez que entrou na igreja, ele tomou a decisão de entregar a vida a Cristo. Mas não tinha profundidade. Não tinha profundidade. Foi de pouco. Quantos há que ouvem uma vez, duas vezes, e vão ouvindo, e pensam assim: eu preciso entregar minha vida a Cristo. Aí chega o momento final do culto, quando o pregador faz o convite para as pessoas, e a pessoa pensa assim: hoje eu vou, e aquele momento passa, ela toma a minha decisão. Havendo tempo, e eu espero que haja para você, quando a pessoa toma a decisão, eu tenho certeza disto, irmão, que esta semente lançada, ela vai atuando, vai mexendo aqui, vai quebrando preconceito ali, vai desmontando e desconstruindo algumas preconcepções, vai demolindo algumas barreiras, e a pessoa vai se tornando sensível, e a semente vai entrando, e o evangelho vai tomar a sua decisão. Ele toma uma decisão sem volta, caminho sem volta. Acontece de forma gradual. Jesus está dizendo isto para nos ensinar que é poder intrínseco. Não é poder do pregador. É poder intrínseco. Deus quer falar ao seu coração. Aliás, já está falando ao seu coração. Mas o texto sinaliza também para o tempo da colheita. Quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, um tempo que a oportunidade vai cessar. A oportunidade vai cessar. Vem o tempo da ceifa, que pode ser a sua partida desta vida, ou
a volta do bendito Salvador. Você está preparado? Há um hino do nome. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte? Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Você sabe qual é o tempo? Hoje. O dia hoje. Você sabe qual é o momento? Agora. Mas ainda já. Procure a sua atenção nessa noite. Pode ser muito tarde, mas hoje Cristo te quer libertar. Você entendeu isto? Quantos entenderam? Se você entendeu, você está responsabilizado nessa noite a tomar a sua decisão. Permitam-me ainda uma experiência que marcou muito a minha vida como jovem seminarista. No trabalho evangelístico aqui em Pinheiral. Todo domingo a nossa igreja na Penha, que foi a das viagens missionárias aos domingos, saindo de madrugada, andando o dia todo, almoçando numa marmita, à beira da linha, debaixo de uma árvore, batendo de casa em casa, evangelizando, saindo de madrugada e voltando tarde da noite, cansadíssimo, mas o coração cheio de alegria. E eu me lembro que num dia de feriado, 2 de novembro, dia de finados, não é isso? Na tradição brasileira, fizemos uma caravana com os 3 ônibus da igreja para evangelizar em Pinheiral. E isso me serviu de uma extraordinária casa que a gente já vinha evangelizando, a mãe dela. E ela tinha muita resistência ao evangelho. Há uns anos atrás, uns 2 anos atrás, eu fui pregar lá em Pinheiral e ainda conhecia aquela senhora, já não me lembrava da fisionomia dela, mas tirei uma foto com ela e eu me lembro daquela história da filha. A filha tinha aversão aos crentes. Quando nós chegávamos lá, ela tinha muita raiva. Depois eu soube até que numa das nossas reuniões naquele dia de finados, enquanto o grupo pregava na sala, não, e nem um café. E estávamos lá no culto. Aliás, eu não estava naquele dia lá no culto, eu ouvi isso depois dela mesma. E tinha um moço pregando na sala. E ela na cozinha cheio de raiva. E o moço pregava. E o moço pregava. Mas a palavra de Deus, ela vai reta, mas ela faz curva também, porque ela passou e entrou lá na cozinha. E a moça começou a ouvir. E começou a ouvir. E a semente entrou no coração. E ela saiu da cozinha, não para jogar água nos crentes, mas para entregar o seu coração ao Senhor Jesus. Não tem explicação. É mistério. É mistério. Compreendeu? Deus faz isso. E nessa noite eu quero convidar você, querido amigo,